E aí, Brunão, o que a gente vai falar hoje, cara? Vamos falar sobre um pássaro. Não era um avião? Não, cara, é o Superman. Porra, hoje a gente vai falar sobre o Superman entre a foice e o martelo. Só um momento, eu esqueci aqui. Tá virado de ponta cabeça. E aí, Brunão, sobre o que a gente vai falar hoje, cara? Cara, hoje a gente vai falar sobre um pássaro. Não, a gente não ia falar sobre um avião? Não, cara, é o Superman. É, vamos falar sobre esse carinha aqui hoje. Só um momento, eu comprei uma claquete, eu quero bater ela. Ah, tá. Fala, meus comunistas e capitalistas do Brasil. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre o Superman comunista, Entre a Foice e o Martelo, publicado originalmente em 2003 com o roteiro de Mark Millar e os desenhos de Dave Johnson, Kilian Plunkett, Andrew Robinson e Walden Wong. E se o kryptoniano mais amado dos quadrinhos não tivesse caído nos Estados Unidos, e sim na União Soviética, mais precisamente na Ucrânia? E aí, o que aconteceria nessa história? Nessa história, nós vemos Stalin sendo quase como um mentor político do Superman. Ele tenta implementar na cabeça do Homem de Aço que ele deve governar a sua nação, ou a União Soviética. E tentar levar esses ideais que ele seguia, o Stalin, para o resto do mundo. Por mais estranho que esse Superman possa parecer, ele ainda conserva aqueles ideais que nós estamos acostumados a ver. Tipo, o cara justo, que tenta lutar pelo que acredita, que luta pelo que acredita, que defende não apenas uma bandeira, defende a todos. Ele ainda é o herói que tenta salvar todas as pessoas do mundo. E talvez seja isso que acaba corrompendo ele, que o corrompe no decorrer dessa história. O que ele deseja é paz para a humanidade, né? Ele deseja trazer o melhor do que ele acredita para toda a humanidade. E é nesse ponto que ele acaba pecando. Ele tenta trazer isso de uma forma um tanto autoritária, querendo meio que impor o ideal que foi passado para ele, né, por Stalin, tentando colocar isso para o resto do mundo. E ele até consegue trazer isso. Ele, no quadrinho especial, diz que mais de 6 bilhões de pessoas aderiram ao que ele acreditava, ao que ele achava que era o correto a se fazer. E com isso, várias doenças foram exterminadas, a pobreza diminuiu e bastante, a criminalidade também diminui, e isso é interessante. Contudo, não há uma democracia, não há como escolher. Até porque o Superman, em alguns pontos, quando alguém discorda dele, quando alguém vai contra esses ideais, ele acaba, na história, transformando esses personagens em robôs, em personagens automatizados que seguem tudo o que ele diz por implementações no cérebro que ele acaba fazendo, que é bem interessante essa dinâmica do personagem com a história em si. É aquela velha história, né? Quando você quer defender, acima de tudo, a liberdade e está disposto a sacrificar a liberdade para isso, a liberdade não existe. E é exatamente isso que acontece nessa história. O Superman, ele acredita em uma coisa, ele quer que as pessoas não sofram, e para evitar que as pessoas sofram, ele acaba criando um novo tipo de sofrimento para todos, privando boa parte do mundo de sua liberdade de escolha. Eu acho interessante também citar que nessa história temos menções a personagens históricos como Eisenhower, Roosevelt, temos também o citado já Joseph Stalin, temos também a KGB, que é um antigo serviço secreto soviético. É interessante essa dinâmica com figuras históricas, com uma relação com a história mesmo da realidade, né? Trazendo isso para o ficcional. E também eu gosto muito do roteiro do Millar, porque ele apresenta essa ideia original de uma forma que talvez, se fosse colocado por outro roteirista com uma bagagem menor, talvez não teria se encaixado como se encaixou, porque Superman, Entre a Foice e o Martelo, é uma das grandes histórias do personagem. E a gente não está falando de qualquer roteirista, estamos falando do Mark Millar, cara que criou Guerra Civil, que criou o velho Logan, Kick-Ass. Então é um cara que tem bagagem e é muito interessante. Eu acho fica um pouco
incomodado com a arte. Eu acho que a arte poderia ter sido desenvolvida por outra pessoa. Eu pensei talvez em um Jim Lee com uns traços mais... personagens mais robustos, mais fortes, que eu acho que seria bem legal. Ou até mesmo o Steve McNiven, que já trabalhou com o Mark Millar, e eu gosto dessa duplinha nos quadrinhos, porque eu acho muito interessante. Eu vou ter que discordar de você, cara. Eu gostei muito da arte. Você gostou? Gostei, cara. Ela me lembra muito os posters de campanha do regime do Stalin. Tem as mesmas cores, os traços são muito semelhantes. Tipo, tem uma pegada histórica ali de que você fala assim, poxa, eu me lembro disso, cara. Isso, não que eu vivi essa época, sabe? Mas Sim. eu me lembro de ter estudado ou de ter visto alguma coisa sobre isso. E é muito legal esse resgate dessa memória, dessa parte da história do mundo, trazer para um mundo ficcional com um personagem extremamente famoso e criando uma narrativa totalmente maluca e muito interessante de se ler. A história é muito insana, né? A história, Sim, cara. como ela é criada, a gente tem algumas coisas diferentes, mas outras nem tanto. Ainda temos, por exemplo, o Lex Luthor como grande vilão, o grande algoz, né? Que vai enfrentar o Superman ao longo da história. Temos algumas diferenças, sim. Por exemplo, a Lois Lane, que não é Lois Lane. Ela é Lois Luthor. Ela é casada com o Lex Luthor, né? O careca Lex Luthor. Careca, mas ele tem cabelo aí, né? Ele tem cabelo, verdade. Tem cabelo. Lex Luthor com cabelo. Com cabelo. Mas isso é golpe. É golpe. Uma coisa muito interessante no Lex Luthor, tipo, ele era um cara super inteligente, mas quando ele começa a tentar lutar contra o Superman, ele começa a ficar maluco do jeito que a gente conhece. Tipo, a loucura dele vem do Superman. Tipo, se não existisse um Superman, o Lex Luthor não seria maluco. Até saber da existência dele, ele era um cara casado, era um cientista respeitado, tipo, uma vida normal. E ninguém, assim, conseguia bater de frente com ele, né? Com tamanha inteligência que ele tem. Ninguém consegue deixar ele com raiva, deixar ele falando, caramba, esse cara tá me superando. Então, é legal isso também. Eu gosto da mudança, assim como o personagem muda, o Superman muda, né, de nação. Eu gosto muito da roupagem dele, da nova roupagem, dessa coisa cinza, meio preto, com vermelho. É muito, muito legal. Eu prefiro até do que o tradicional. Achei sensacional. Cinza é mais legal do que azul mesmo. Eu não gosto muito de azul e vermelho, apesar de ser o uniforme clássico, né? Mas essa ideia do cinza com o vermelho ficou sensacional. E se eu disse que tem algumas mudanças, vamos a outras delas. Temos aqui a menção ao Lanterna Verde, né? Que ele aparece e tal. Grande Hal Jordan. Isso. Cara. Temos o Brainiac, que é um filho da mãe, né? Ele é um sacana. Brainiac é sempre Brainiac. Ele é um sacana. Está sendo ele, cara. Ele se passa como mocinho, mas no final você vê que ele é vilão. Então é legal isso também. E tem a Mulher Maravilha, que não muda muito, ela continua sendo Amazona e tal. A guerreira, líder do povo dela. Isso, não muda muito. Eu gosto muito quando ela começa, tipo, que ela tem uma certa parceria com o Superman na história e até um certo ponto ela começa a discordar dele, que ela vê o que ele se tornou e fala assim, poxa, isso não tá certo, vamos para outra direção, temos que mudar isso daí. E nós temos também a presença do Batman, e um Batman diferente, um Batman que destoa muito do que ele é. Assim, nem tanto talvez, né? Mas temos um Batman anarquista, e isso é muito interessante. E como o Superman é o cara que narra a história, ele pode ser chamado de cara? Ou ele é um deus, né, pô? Não, ele é um cara. Ele é um cara? Eu sou um cara. Só que você não é um cara que veio do espaço, que recebe poderes do sol. Eu sou um cara. Ele é um homem. Um homem musculoso. E como é o Superman que narra a história, em um dos diálogos ele diz assim: Batman, uma força do caos em meu mundo de ordem perfeita. O lado negro do sonho soviético. Então, você vê que o Batman assim como o Luthor, ele é um dos antagonistas da história. Ele tá lá para combater aquele ideal criado lá pelo Stalin e passado depois pro Superman de querer trazer aquele regime para todo o mundo, no caso.
O legal do Batman é que, tipo, eles não mudaram totalmente a origem dele. Ele ainda é o cara órfão, mas os pais deles não foram mortos por um bandido. O que, na história original do Batman, motiva ele a combater o crime. Aqui, foi morto por um agente do Stalin. Por isso, ele é totalmente contra esse regime e se torna o principal opositor do Superman lá na União Soviética. E quando eu vi o Batman, assim, pela primeira vez nessa história, assim, quando eu vi, até com aquele chapeuzinho que eu não sei o nome, mas ficou muito bom, ele me lembra um pouco o do V de Vingança, né, o personagem, e justamente por essa questão anárquica, e é muito interessante o personagem, a desenvoltura com o personagem, a dinâmica do personagem fica muito interessante na história. É um Batman anarquista. O Batman já é legal por si só. Se Exatamente. você faz um Batman anarquista... Porra! E o Superman, como ele narra a história, ele, em um dos pontos, ele coloca, tipo, o quão frustrado ele ficou por saber que muitas pessoas não queriam o que ele estava querendo implementar pro resto do mundo, né? E aí ele até diz, meu desejo por ordem e perfeição só se equiparava aos sonhos deles de violência e caos. Eu lhes oferecia a utopia, mas eles lutavam pelo direito de viver no inferno. Tipo, essa frase é sensacional, essa frase até tem ligação com Batman, para não falar muito sobre a história. Eventos que acontecem com o Batman. Então, é muito interessante a forma como ele vê e a forma como as pessoas querem viver, entende? Isso é muito legal também. Todo ditador, em algum momento, ele acha que ele tá fazendo a coisa certa, que o regime dele é o certo. E isso não é diferente do Superman. Mesmo que o Superman na essência dele, ele é um cara bom. Até quando ele conhece a Lois Lane, a primeira vez que ele vai nos Estados Unidos, e ele se depara com ela e pinta um clima entre eles, e ele se toca que ela tem uma aliança, e ele já fala, opa, não vou me meter. Um personagem totalmente poderoso, que é contra o modo que aquelas pessoas vivem, mas ele respeita um matrimônio ali, de tão forte que é a índole dele. Então, essa HQ do Superman, ela é uma das histórias mais icônicas do personagem. Tem tantas histórias do Superman, né, do Homem de Aço, icônicas, mas ela se diferencia justamente por essa originalidade, por essa diferença. Ela destoa muito das outras histórias, né? E concorreu ao prêmio Eisner em 2004. Então você vê a importância dessa história. Eu achei a linha do tempo um pouco assim confusa, meio insana, sabe? Começa na década de 50 e passam-se décadas. As pessoas começam a viver mais. Sim, a expectativa de vida chega em torno de 180 anos no final da HQ, que é um bagulho muito estranho. Muito, muito louco. Então, essa linha do tempo às vezes pode deixar o leitor confuso, principalmente alguém que nunca tenha lido algo do gênero. E então, aconselho assim, prestar muita atenção, ter muito foco na hora que for ler, para não se perder nessa linha temporal do Superman entre a Foice e o Martelo. E o final eu acho sensacional. O final é muito bom. É daqueles que, explode sua mente. Ele mostra coisas que você talvez não imaginasse que aconteceriam, mas que às vezes até é um clichêzinho, né? E o clichêzinho, às vezes, a gente aceita. É muito bom, né? Então, essa foi a nossa análise sobre a HQ Entre a Foice e o Martelo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Deixem o like aqui. E ativem o sininho para as notificações, para receberem mais vídeos do Foca nos Nerds. E até a próxima.